No programa de hoje, vocês vão acompanhar o relato de mais 2 universitários aqui da Universidade de Cruz Alta que participaram do Projeto Rondon. Eles dividiram com a gente quais foram as suas impressões no município de Murici dos Portelas, localizado no Piauí, e o que esta experiência acrescentou em suas vidas. Antes da gente sair já aqui de Cruz Alta, rumo à operação, a gente já tinha noção de que o povo do Piauí, tanto o povo do Piauí como o povo do Nordeste, é um povo muito receptivo. Mas a gente não imaginava que a recepção ia ser tamanha quanto foi. Eles nos acolheram muito bem, se preocupavam muito com a gente, se preocupavam se faltava alguma coisa, o pessoal de lá. Enfim, eles foram... foi marcante para a gente justamente por isso, pela essa receptividade deles. Bem, a primeira impressão assim foi da cidade, que foi muito hospitaleira com nós, né? Diferente do que nós havíamos pensado, assim, a cidade foi muito, abraçou bem a equipe do Projeto Rondon, né? Então eles procuravam saber das oficinas, dos horários, eles vinham falar com nós, sabe? Muitos assim chegavam, abraçavam a gente, tiravam foto com a gente. Então para nós foi bem emocionante assim a nossa chegada lá, sabe? Foi bem interessante assim, ver como o povo foi hospitaleiro com nós, procurou abraçar mesmo a equipe do projeto. A única coisa que eu senti de diferente foi a temperatura. Lá para eles essa época é um período de chuva, então é considerado um inverno, só que o inverno deles é 29 graus. A gente às vezes via uma ou que outra pessoa de manga comprida, e a gente estava estranhando pelo calor, a gente achava muito quente e eles estavam se sentindo um pouco desconfortáveis já com a temperatura. Sim, eles estão um pouco atrasados nos tratos culturais deles, lá no jeito que eles manejam a terra, assim, então esse foi um ponto marcante assim, para gente do curso, assim, foi bem relevante, sabe? E assim, ó, a questão da língua, né, de nós falar assim meio... Eles falavam que nós falávamos cantado, assim, eles davam risada do jeito que a gente fala, né? E o jeito que eles falam também, para nós foi bem engraçado, foi bem interessante esse intercâmbio, assim, de linguajares, né? De gírias e tudo. Às vezes a gente falava na oficina, assim, achava que eles estavam entendendo e eles não estavam entendendo pelo jeito que a gente falava, então a gente tinha que ser mais ponderado ao falar, assim, sabe? Tinha que ser mais crítico ao falar, assim, do que a gente está acostumado a ser, assim. Então, isso foi um dos... E a comida, né, que daí a gente demorou um pouco para se acostumar com o coentro, né, mas depois a gente foi se acostumando, foi se adequando ao coentro todos os dias, então foi tranquilo. A gente foi assim com uma previsão de tantas oficinas para dar lá. Teve 3 oficinas que a gente teve que fazer, adaptar de um dia para o outro. Uma de gado leiteiro, com o pessoal que já tinha criação lá, era um pessoal já que tinha irrigação, que é uma coisa que poucos deles sabiam que podia fazer por ter a proximidade com o rio Parnaíba, na divisa com o Maranhão. E então a gente foi passar uma orientação para eles, porque muitos deles diziam que não tinham orientação técnica, que não conheciam veterinário, não conheciam agrônomos para te dar orientação. Outro fato marcante também foi, a gente foi fazer uma oficina, a gente foi previsto para dar uma oficina de pesca para quem queria iniciar. E a gente se deparou com uma situação diferente, eles estavam vendo que estava sumindo espécies de peixes no rio. E eles queriam saber o porquê, então a gente teve que fazer uma oficina meio adaptada de última hora para conseguir passar para eles. E um outro fato foi também numa oficina de zoonoses que a gente deu para assistentes sociais, pessoas ligadas à saúde, que a gente fez um trabalho junto com a outra universidade, que também foi muito marcante. Nossa, para mim assim foi interessante, né? A oficina de plantas medicinais que eu ministrei, foi também a oficina de agrotóxico, né, que a gente ministrou lá, né, que aconteceu até um fato bem interessante quanto, né, as vestimentas, né, o EPI que nós colocamos num senhor lá. Para nós foi emocionante assim ver, né, a vontade que ele estava. Nós vestimos ele com os EPIs, né? Ele nunca tinha visto, né? Ele ficou todo de branco assim e ele se emocionou, sabe? Isso para nós foi gratificante assim ver um senhor daquela idade ali, né? O jeito que eles lidam com
a relação deles com os agrotóxicos lá, eles tratam como se fosse assim, uma coisa que não faz mal, né? Então, daí, explanar para eles todo o mal que faz foi muito bom, assim, para nós, assim, até para questão acadêmica, assim, levou nós a procurar saber mais, assim, sobre o assunto, né? E também uma oficina que nós criamos lá pela questão deles produzirem muita mandioca, né? E daí aqui eu trabalho com a mandioca aqui, né? Nos laboratórios aqui, então para mim, eu montei toda a oficina de mandioca, assim, daí para eles sobre os tratos, tudo assim, então coisas que eles, assim, não sabiam da cultura, assim, né? Nessa oficina também teve um rapaz que me levou lá para mostrar as cultivares que ele tem, assim, pedindo para mim, né? Para ver realmente, me testar, para ver se eu sabia, né, das cultivares que ele tinha lá, muito, sabe, foi muito didático, assim, então aprender assim como eles tratam essa cultura lá, né, e nós passar para eles que eles podem aumentar bastante o cultivo deles lá, aumentar bastante a produtividade deles lá com simples detalhes da produção, assim. E por último, um outro fato que me marcou muito foi numa comunidade rural, quando a gente foi fazer as oficinas de gado, enfim, as ligadas à veterinária, que teve um senhor de 83, 86 anos, que ao término das oficinas ele falou que quase tudo que a gente tinha ido falar lá ele nunca tinha ouvido falar. Então é gratificante pra gente, né? Novo, e falar isso para uma pessoa que a gente considera tão experiente e não ter noções do que a gente foi falar. Bem, esse fato do senhor lá de vestir o IPI, assim, que dele se emocional, vestir o IPI, uma coisa simples aqui para nós, né? Então, esse fato marcou bastante. A gente achou praticamente uma mina de computadores lá, então, né? E daí nós montamos numa tarde e já teve aula à noite, sabe? Então, para nós foi bem marcante esse aspecto, sabe? Que a gente deixou um acréscimo para a cidade, nós prestamos um serviço para a cidade, então isso foi mais marcante assim para nós. Olha, muita coisa, tanto no sentido cultural, a cultura deles é totalmente diferente, no sentido assim sabe, as amizades que a gente fez, que hoje em dia são as tecnologias que tem, tu nunca perde contato, né? Então amizades, questão cultural, alimentação também a gente traz, a gente vê que é diferente, sabe? A gente percebe que é uma coisa diferente. Enfim, não tenho como dizer uma coisa assim que eu trago, porque tudo que a gente viu lá é tudo novo, é uma realidade totalmente diferente, é tudo novo, então tu traz tudo de novo pra cá. Assim, o Rondon foi um banho de brasilidade, assim, sabe? Foi um choque de realidade, assim, tu vê como é a realidade aqui, como é a realidade em outro ambiente, né? Então foi muito gratificante isso, no caso, e fora o conhecimento acadêmico todo, que daí é de pesquisar, de montar as oficinas, assim, sabe? Que nós tivemos uma boa liberdade para isso, então, sabe? Foi muito interessante, sabe? Nós tínhamos que pesquisar ali, sabe? Daí revisar, o professor não estava bom, de pesquisava de novo, então, sabe? Para isso foi muito interessante, assim, esse acréscimo acadêmico, no caso, assim. E, assim, a cultura que nós pegamos lá, que nós conhecemos diferente, assim, sabe? Todo o viver deles, assim, a gente volta muito diferente, sabe? A gente cresce no Rondon lá, sabe? Então isso isso aí não tem preço, assim, não tem uma outra coisa que tu for fazer na vida, assim, que vai te dar esse crescimento, assim. O Pesquisa e Extensão de hoje chegou ao fim, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!